Olá, professores! É bom estar aqui com vocês. O meu nome é Franciele Mendes, sou professora de redação aqui no Colégio Adventista de Cuiabá, Mato Grosso. Nós vamos conversar sobre os principais critérios para a correção de uma redação do Enem. Primeiro, qual a importância desse estudo? Nós sabemos que no Enem a redação ela tem uma pontuação substancial. Aqui eu fiz uma simulação com notas idênticas em diferentes áreas do conhecimento. A diferença é quando chega aqui na redação. Isso é para que possamos passar para os alunos toda essa importância que existe no estudo de redação. Porém, para estudarmos a redação, é preciso primeiro conhecermos de forma profunda os critérios necessários na correção. Em primeiro lugar, é preciso domínio da língua portuguesa dentro da norma padrão. Depois, é esperado que o aluno entenda a proposta de redação e demonstre isso ao longo do texto. Também ele precisa, ao entender, selecionar informações e apresentá-la com um processo argumentativo fluente e ao mesmo tempo conectado. Ao fim, que isso é argumentação, ao fim é preciso apresentar uma proposta de intervenção. Porém, essas áreas que por vezes parecem ser desconectadas estão, na verdade, interligadas. Aqui é um estudo realizado entre competências. É interessante você analisar que a competência 1 e a competência 4 possuem uma coerência muito grande. O que eu quero dizer com isso? Na maioria das vezes, quando o aluno pontua 120 pontos na competência 1, ele pontua 120 também na competência 4. Observe como que é mínima a diferença. A maior parte da diferença está de 20 a 40 pontos. O que eu quero dizer com isso? Quando você, professor, atribuir uma nota na competência 1, a competência 4 não pode ter mais do que 40 pontos de diferença. Por quê? Por ser a competência 1 aquela que diz respeito ao uso da norma culta e a competência 4 aos critérios coesivos, ambos são da linguagem, da técnica, da escrita, então é praticamente impossível que o aluno domine a norma culta e não saiba coesão. O mesmo ocorre entre a competência 2 e a competência 3. A competência 2 e a 3 estão intimamente ligadas. A nota dada na competência 2 deve ser muito semelhante à competência 3. As diferenças, na maioria das vezes, são de 20 a 40 pontos. Com isso, é quase que impossível que o aluno tenha 80 pontos na competência 2 e 160 na competência 3. A diferença não pode ser maior do que 40 pontos. E a competência 5? É possível ver uma conexão da competência 5 com todas as outras, bem relacionada, quando a pessoa domina a 1, a 2, a 3 e a 4, a 5 também. Vejamos agora, esses dados, eles são de Minas Gerais. E eu gostaria que vocês comparassem de igual forma e vissem a coerência entre as competências que direcionam a nota e evitam uma discrepância de áreas do conhecimento. Isso explica a ordem da aula que vai acontecer. Eu irei explicar primeiro a competência 1, depois a 4, porque estão interligadas. Depois a competência 3 e a competência 2, porque também estão interligadas, certo? Começando pela competência 1. A competência 1, ela por vezes é vista como complexa na hora de dar nota, certo? Mas o que é aceitável? Quantos desvios que eu desconto do meu aluno? Até quantos erros ele pode cometer, erros ortográficos dentro de um texto? Vamos analisar. O que é preciso na competência 1? Esse é o quadro, segundo
o próprio material do INEP de tudo que será avaliado na competência 1. Uma vez que for descontado o uso indevido de regência ou de crase na competência 1, ele não pode ser descontado em nenhuma outra competência. O que eu quero dizer com isso? O aluno não pode ser penalizado em duas competências pelo erro ao qual já foi descontado na competência 1. Observe que os alunos precisam ser orientados quanto ao domínio de toda essa norma padrão, desde o uso através da leitura, das provas, de conversas e debates, mas que seja a linguagem verbal diferenciada da linguagem oral, uma vez que a língua oral será penalizada se for identificada dentro do texto. Como é dividido esse critério avaliativo? É dividido em 3 níveis de desvios. O primeiro desvio é chamado desvios de escrita, é onde será descontado, ou seja, penalizado, todos os desvios de ordem ortográfica, acentuação, ortografia, uso de maiúsculo, minúsculo, divisão silábica e daí por diante. Os desvios gramaticais são outro grupo separado dentro da competência 1. O que será contabilizado aqui? Pontuação, paralelismo, regência, concordância e eu deixei de negrito crase. A crase, ela sempre contou dentro de regência, porém no ano de 2018, o Enem ele deu um certo valor a mais para a crase, quando no material do corretor ele veio de forma destacada. Então, é interessante realizar, talvez, por uma semana, aulas direcionadas para que o aluno domine esse conhecimento e saiba fazer uso correto desse recurso. Além disso, desvios de registro, quando o aluno deixa transparecer oralidade por meio da escrita. E escolha de vocabulário, quando ele utiliza um vocabulário de forma indevida, que tira, no caso, até a compreensão da frase e do conteúdo do texto. Como que isso é contabilizado agora? Quantos pontos que são distribuídos quando a fuga da norma culta dentro do quadro que eu apresentei? 0. Você só pode atribuir 0 para o aluno que não tem construção sintaxe nenhuma. As palavras estão tão desorganizadas que a frase não faz sentido. Como eu brinco com os alunos, é casa com Z? É disso para pior, porque as palavras nem são compreendidas. Vamos pensar dentro do nosso universo. Um aluno de escola privada, do colégio adventista. É praticamente impossível que um aluno normal, que estudou em uma escola privada, que não tem nenhum desvio, seja de dislexia ou casos mais graves, que ele tire 0 ou 40 pontos. Então, se ao pintar o texto de vermelho, porque encontrou desvios ortográficos, você atribuiu 40, isso não pode ser feito. A nota 40, ela é dada quando a estrutura sintaxe é deficiente. Existe, mas tem muitos desvios. Porém, a diferença entre a pontuação de 40 e de 0 pontos é que, apesar da estrutura sintaxe ser defeituosa, eu consigo entender, certo? Para 0, não é possível nem realizar leitura e nem entender o que está escrito. 40 pontos é quando há um acúmulo de desvios graves, consideráveis. O texto ele possui 3, 4 desvios por linha, mas é possível compreender o que ele escreveu. 80 pontos. Observe que agora eu coloquei e ou. Eu ainda somo ou há uma possibilidade de escolha. Como assim? A estrutura sintaxe é deficiente ou tem muitos desvios. Então, a soma dos dois não mais. Porque se for deficiente e tiver muitos desvios, a soma, ele fica no 40. Agora, apresenta-se o ou, tá? Ou muitos desvios ou estrutura sintaxe deficiente. Porém, 120 pontos.
A maioria dos alunos, quando estão começando lá no primeiro ano, ou no nono, ou no oitavo, pelo comecinho de ser avaliado dentro de uma dissertação do Enem, eles tiram 120 pontos. Por quê? A estrutura sintaxe é regular, é possível leitura, uma leitura coordenada dentro do perímetro frasal. Existem alguns desvios, desvios pontuais e desvios graves. Quantos desvios graves? Ele não limita quantos, tá? Mas ainda são, aqui ó, pontuais ou poucos. Pelo que eu tenho contabilizado, os pontuais ou poucos são cerca de 5 ou 6 desvios graves ao longo do texto, certo? O que eu considero um número ainda substancial. 160 pontos. Eu brinco com os alunos que é como se fosse um poço profundo. A maioria fica dentro dos 160 pontos. 160 pontos, eu tenho uma estrutura sintaxe boa, aceita ainda alguns desvios, porém, bem poucos. Poucos desvios. Desvios básicos, simplesinhos, são aceitáveis. Porém, pela primeira vez agora, aparece uma contabilidade, como contar. E ele diz, aceita-se apenas um erro grave. Então, 120, poucos erros graves, 5, 6. Um erro grave e ele ainda fica na casinha dos 160. Porém, se cometer 2 erros graves, não importa, ele vai fazer 120 pontos, certo? Um erro grave ainda faz 160 pontos, ok? Agora, para fazer 200 pontos é cruel. 200 pontos só admite 2 desvios simples, nenhum desvio grave. O que eu quero dizer com isso? Veja que os 2 desvios são independentes da natureza. Vou abrir um parêntese aqui. Para contar 160 pontos, 120 pontos, 80 pontos, essa contagem de desvios é agrupada. Um exemplo, errou 5 vezes, vírgula, você conta como um único erro, você agrupa, é o mesmo tipo de erro. Ele escreveu, por exemplo, casa com Z, um erro grave. Escreveu 3 vezes o mesmo erro. Você conta uma única vez, porque é da mesma natureza com a mesma palavra. Isso vai ocorrer na casinha do 80, 120 e 160. Acabou a regra. Porque na casinha dos 200 pontos, que é o máximo, é a perfeição, são aceitos apenas 2 desvios, independente da natureza. Errou uma vírgula, conta um erro. Errou outra vírgula, mais um erro. São 2 desvios. A terceira o erro de vírgula, agora ele não pode mais 200, ele fica na casinha dos 160, certo? Então, o que ocorre? Alunos que escrevem muito bem, mas ainda cometem 3 desvios simples, ele fica na casinha dos 160 e não na casinha dos 200 pontos. Para fazer 200 pontos, apenas 2 desvios simples, independente da natureza. Como assim? Quais são os erros graves? Porque 160 aceita um erro grave. Que erro grave é esse? Quando eu digo erro grave, realmente é grave. Veja, separação silábica, em que eu separo uma consoante de uma vogal, isso é absurdo, grave, correto? Quando o aluno confunde a M com a til, é considerado também erro grave. Ausência de letra, falando, fazendo, sem o D, no caso, erro grave. Ausência do in de tongos e ausência do R em casos de verbos no infinitivo. Todos são erros graves. Ainda tem mais. Se ela troca P e B, trocando letras, também é considerado desvio grave. Dentre todos esses, o único que eu sempre peço atenção aos alunos é quando ocorre segmentação. Segmentação é considerado desvio grave, é preciso uma atenção diferenciada, porque existe afim junto, afim separado, aonde junto, aonde separado, e o uso indevido dessas palavras é considerado também
erro grave. Por isso que é preciso uma atenção diferenciada, uma atenção maior, uma confusão nisso, e o aluno que tinha um texto talvez com escrita perfeita, se tiver um erro grave, 160 pontos e não 200. 40 pontos faz muita diferença. Como que eles são contados? Mas é assim, gente, quando nós paramos para contar erros, às vezes dá até dó. E ocorre em alguns casos que a gente fala, poxa, dava para relevar. Sim, em alguns casos sim. 3 errinhos e já perde 40 pontos. Eu fiz aqui uma simulação, tá? Para que a gente entenda como que são contados e as ordens das palavras. Observe, os surdo precisam de espaço. Primeiro caso, surdo, mas eu tenho os antes. Nesse caso, uma palavra tem 2 erros. Por quê? Ortografia e concordância. Então, a mesma palavra faz com que ele já perca 2 pontos. Quando eu vou para espaço, ali é só erro ortográfico, tá? Exemplo 2. É de máxima importância. Máxima está faltando acentuação. Conta-se um desvio. Importância o estudo sobre surdos. Agora eu escrevi, o máximo deve ser atendido. Olha só, quando eu comparo máxima e máximo, houve de novo desvio. Fica claro que esse aluno não tem domínio sobre a escrita dessa palavra, tá ok? Então vai ser contabilizado 2 vezes. Aqui é uma ortografia de uma forma, ali é uma ortografia de outra. Se nos 2 casos tivesse escrito máxima sem acento, contaria apenas um desvio, porque é o mesmo erro. Agora vejam, em um aluno, realmente, isso é prova de aluno de 1º ano, corrigido pelo Enem. Eu gostaria que você observasse os erros e a forma que ele se repete e como que ele é somado, ok? Então eu tenho a rejeição a surdos ou a qualquer tipo de pessoa. O que aconteceu? Eu tenho uso indevido de crase, tá? Na linha 8, em lugares separados e a viver de qualquer jeito, sendo rejeitados pela sociedade. E eu tenho ali, ó, um erro de concordância. Deveria ser viverem. Depois deveria ser ali em cima, obrigados a ficar. Deveria ser ficarem. Então, esse aluno cometeu 3 desvios em uma quantidade pequena de linhas. Ele fez 120 pontos, tá? Ainda com esse número de desvio. É isso que é importante lembrar. Às vezes nós queremos penalizar e não temos uma noção de quanto que eu desconto, que nota que eu dou. Observe que esse aluno, que nesse número de linhas, aqui, olha, ele cometeu um total de 5 desvios, já contando aqui com os de baixo, ele fez 120 pontos na competência 1 do Enem. Funcionário sem acento na linha 17, na linha 18, funcionário sem acento de novo, na linha 5, aí uma confusão de grafia, tá? Quando foi contado, esse menino fez 120 pontos. Mas veja, eu fiz aqui uma tabelinha para a gente ter uma ideia com base nas redações dos alunos que são corrigidas. Eu percebo que muitos desvios é aproximadamente 7 ou mais do que 7. Até 12 desvios eu encontrei e alunos que receberam 120 pontos. Quando ele diz para vocês, é aceito alguns desvios. Nós, professores que somos rígidos, pensamos em cerca de 2. Não, é de 3 a 6. Poucos ou pontuais, apenas 2. Só isso que a tabela do Enem deixa bem claro. Observe agora o caso de uma aluna, que eu estou mostrando aqui, omiti o nome dela. Ela escreveu 24 linhas, correto? Da linha 11 até a linha 16. Ela não colocou acento em nenhuma palavra. Palavras simples como precária e funcionário não possuem acento. São palavras que é evidente que ela tem domínio sobre essa palavra e que ela sabe que tem acento. Só que foi
no caso, agrupado o erro e ela contou, veja aqui na competência 1, 160 pontos. Apesar de não acentuar, quando pararam para contar como foi a repetição do mesmo estilo de erro, ela fez 160 pontos, ok? Então, no caso desse, às vezes nós somos tentados a correr, tirar nota e deixar, vou deixar ela com 120. Peraí, por quê? A repetição do desvio é do mesmo grupo, é tudo falta de acentuação. Vai ser agrupado nesse caso, que é permitido no nível de pontuação, que é o nível 4, que dá 160 pontos. Aqui ficou, então, com 160. Detalhe, ela pontuou 900 pontos na redação e escreveu apenas 24 linhas. É um texto do ano de 2017. Agora vejamos, o que é preciso? Aqui eu tenho um texto de um aluno, que depois vocês podem ler com calma, e há em alguns momentos desvio mínimo. É preciso perceber que foi pontuado para esse aluno como positivo agora o domínio sobre crase. E aí eu abro mais uma vez a necessidade de orientar os alunos e de ajudá-los quanto ao domínio de crase, certo? E isso tem sido contabilizado. Aqui para vocês compararem as tabelas do corretor do ano de 2017 e do ano de 2018. Vejam que não há quase mudança de uma tabela para outra, tá? As tabelas, os meios, os elementos que fizeram que dessem pontos ou que descontassem pontos, são praticamente os mesmos de 2017 para 2018. Agora, veja quando eu tiro aqui uma outra tabela, essa de 2017, essa de verde, de cinza, a tabela da FGV do ano de 2018. E eu coloquei ali para vocês quem que apareceu pela primeira vez? Crase. Peça para o aluno estudar crase. É um conteúdo que é preciso estar revisando desde o primeiro ano para que quando chegue no terceirão tenha total domínio sobre. Agora vejamos alguns pontos que foram reforçados no ano de 2018. Detalhe que nós só temos acesso ainda à correção ao material dos corretores de 2018, né? De 2019, geralmente fica pronto agora a partir de agosto. Aí a gente retoma e revisa o que ficou, o que permaneceu e o que mudou, certo? Uso inadequado de pronomes pessoais. É importante a aula de revisão sobre esse assunto. Também o uso correto do onde, do aonde. Isso o Enem evidenciou. Vamos revisar. E aqui para vocês agora em destaque, as tabelas do Enem. Para que você volte, estude, veja o que é preciso revisar com a turma, quando que ele recebe 80 pontos, quando recebe 120 pontos. Vamos comparar com redações corrigidas agora pelo Enem, tá bom? Vamos ver, esse é material de aluno, a correção realizada pelo próprio INEP. Observe, esse exemplo aqui é de 2017, esse é de 2018, ambos receberam 120 pontos. Observe como que foi marcado o textinho dele. Quantas vezes que há de círculos. Olha a quantidade de desvio. E ainda assim fez 120 pontos. No início da minha fala, eu disse que o aluno da nossa escola tende a ficar, ainda no início, quando está começando a escrever dissertações, escolhendo vocabulário culto, ele tende a ficar na casinha do 120, até depois evoluir, fazer 160 e buscar, com muita estudo, até perfeccionismo, atingir 200 pontos, o que é possível, mas não é fácil, certo? Olha a quantidade de errinhos marcados, tá? Eu gostaria que você visse
que as rasuras não foram marcadas como erro. E aí eu abro, certo? Rasura não desconta nota. O máximo que nós fazemos é avisar ao aluno, aqui uma rasura, mas não desconte nota dele por rasura. O que essas redações apresentaram? Desvios de concordância, de regência, de acentuação. A estrutura sintática é regular, certo? E possui vários desvios. Olha essas aqui, veja a quantidade de marcação, tá? A quantidade de vezes que trocaram S, C, que deixaram uma letra para trás, que esqueceram de acentuar e ainda assim fizeram 120 pontos. Agora, olha essa aqui, mais uma leva de redação com desvio de acentuação, grafia, separação silábica, concordância, regência, pontuação e 120 pontos. Agora, cheguei para mostrar para vocês como que é uma redação que faz 160 pontos. Desse lado aqui, é exatamente aquela situação que eu disse, mais do que 2, 160, certo? Isso aqui é 2017, é uma redação apenas com 4 desvios e por isso ficou na casinha dos 160. Veja do outro lado. Essa pessoa cometeu vários desvios de ordem sintaxe, organização de frase, em que ele deveria ter colocado vírgula, não colocou, ponto, não colocou, e ainda assim fez 160 pontos. Por outro lado, há 4 desvios de ordem ortográfica, acentuação e tudo mais. Vejamos aqui, mais uma que fez 160 pontos. Esse aqui, olha, apresentou cerca de 6 desvios, enquanto esse, observe que são mais de 8 desvios. Com isso, ainda assim, fez 160 pontos. O que eu percebo? Qual o diferencial? 8 desvios, 160. O aluno anterior com 12, 14, 120. O que é percebido é uma maturidade do vocabulário. Quando você para ler essa redação, é um vocabulário mais culto. Há uma tentativa de manter-se dentro de um campo de linguagem formal. Há claramente a divisão de oralidade, certo? E língua escrita. Então, aqui não há marca nenhuma de oralidade, o que, por vezes, ainda ocorre de maneira mínima, mas acontece, na marcação de 120 pontos. 160 não. O aluno já está tentando, já está ali num processo de linguagem formal. Agora, observe a redação de 2018. Marcação, alcancem, com 2 S's. É um erro grave. Alcancem não tem 2 S's. Instituições. Gente, esqueceu um Szinho também. Mais um erro pontual, um erro que eu olho e falo assim, nossa, errou. É óbvio. E, por vezes, eu vejo textos dos nossos alunos da rede adventista com desvios semelhantes e recebendo 120 pontos, quando deveriam receber 160. Ah, mas precisamos ser rígidos. Sim, precisamos ser rígidos, mas precisamos ser justos. Esse aluno que está saindo do 120, tentando um vocabulário mais formal, alcançar 160 pontos, ele está pesquisando palavra, ele está tentando progredir, e se ele continua sendo marcado com 120 pontos, o que vai acontecer? Ele vai desanimar. Então, nós precisamos, por vezes, sim, dar uma olhada e premiar com 40 pontos a mais quem está tentando aí um vocabulário mais culto, como ocorre no Enem. E agora, vejamos, finalmente, 200 pontos. Como que é uma redação, então, que consegue 200 pontos na competência 1? E aí, olha só que limpa. Eu digo assim, é uma redação limpa. Eu corro o olho e não há presença de desvio. Nenhuma marcação roxinho, nada. Perfeição. É isso que eu penso, sabe? Existe quando eu disse, é um poço a nota 160. Então, 200 é só 2 desvios simples, básicos e não repetitivos, tá?
Se repetir, vai contar quantas vezes for. Olha mais uma redação que fez 200 pontos e eu percebo que a busca pela perfeição ocorreu em 2017 e continua em 2018, tá? Aqui, apenas um desvio na linha 13, como é apenas um, não contabilizou 2, muito menos o terceiro, conseguiu aí 200 pontos na competência 1. O aluno, quando ele chega nesse nível, é fruto de muita leitura, de muito estudo, de preparação de um vocabulário separado e culto. Ele deve ser o nosso aluno, estimulado para alcançar esse nível. Então, realmente, quando você corrigir o texto e perceber que não há nenhum desvio, certo? Ou no máximo 2 desvios, é isso que merece 200 pontos. E rasuras? Eu sei que nós, professores de língua portuguesa, às vezes temos, certo, uma implicância com a rasura. Eu não gosto de um texto com rasura, eu digo que é um texto sujo, falo com o aluno para ter mais cuidado, mas e o Enem? Eu não estou corrigindo para mim. Eu estou corrigindo com um olhar diferenciado, pensando no que o Enem deseja. Vamos observar. Esse é um texto, tá, de um aluno do Enem. Observe. O texto do André Bahia, que está disponibilizado, inclusive, na internet. Eu gostaria que vocês vissem a quantidade de vezes que ele rasurou o próprio texto, certo? Então, eu tenho aqui, olha, rasura na linha 10, na linha 12, rasuras substanciais, certo? Vejamos agora o texto da Maria Eduarda, que também está na internet. É um texto com várias rasuras, mais do que uma, mais do que duas. Eu contei e são 13 rasuras. Ela tirou 1000 pontos no ano de 2018. Isso nos leva a entender que não é necessário e nem é correto descontar ponto do aluno porque ele rasurou. É claro que você dá uma chamadinha que pede para não rasurar, mas é importante não descontar nota disso. Na verdade, nós precisamos ver o conteúdo do texto, ok? E o conteúdo do texto é bom, linguagem correta, não há desvios, a única coisa que há são rasuras. Com o tempo, vocês leiam aí com calma o texto e tudo mais e vejam aí a divulgação da nota dela, ok? Quem quiser depois ler com calma o texto, aí está o texto dela para vocês lerem e perceber que é um texto bom, que foi muito bem avaliado, apesar de conter cerca de 13 rasuras. Iniciaremos agora o estudo da competência 4, ok? A competência 4, ela está interligada à competência 1. Por isso que eu disse que nós estudaremos hoje a competência 1 e a competência 4. Mas qual o assunto da competência 4? A competência 4, ela é sobre elementos coesivos. Então, ela estuda como é que fica a parte fixa do texto, o uso de elementos coesivos que interligam, que de alguma forma dão flexibilidade ao texto, que dão a esse texto argumentativo uma conexão e, ao mesmo tempo, ela provoca uma fluidez de leitura. Nesse caso, eu tenho a seguinte tabela. No ano de 2018, ele apresentou o desconto de uma forma um pouco diferente, não foi amplamente divulgado, e isso deve ser, então, avisado ao nosso aluno. Recebe 0 o texto que está totalmente desconectado. Se as partes não fazem sentido, se o primeiro parágrafo não tem nada a ver com o segundo e assim por diante, é 0. Porém, se há uma tentativa, embora precária, de articulação e conexão, o texto recebe 40 pontos. Entenda que, nesse momento, a
pelo menos um ou dois usos de elementos coesivos no texto inteiro. Percebe-se uma tentativa, embora pequena, de conexão dos textos. 80 pontos. Agora sim, pela primeira vez, ele diz que há uma intenção de coesão, de conexão, de interligação entre o texto, só que ocorre de forma deficiente. Vamos voltar ao nosso público, ao nosso aluno do colégio adventista. Embora ele não esteja treinado, talvez, no 8º, 9º ano, se você começa já esse estilo de texto, mesmo sem muito treinamento, ele há de utilizar um ou outro elemento coesivo. Há de ter conexão entre os parágrafos, ainda que de forma sem muito conhecimento técnico. Ele tende a pontuar 80, 120 ou 120 pontos, certo? Nesse caso, a interligação existe, porém é ineficiente. 120 pontos. Agora, reconhece que há um processo de interligação mediana. Há repetições de elementos coesivos. Pela primeira vez, estão falando em repetição aqui, ó, na casinha do 120. Identifica-se agora coesão inter e intraparágrafos, dentro e fora do parágrafo. E é aceitável, na casinha do 120, que haja repetição de elementos coesivos. Ok, se tem pois, entretanto, e depois coloca-se pois de novo e pois, isso não é bom, está repetitivo e vai ficar na casinha do 120. O mais difícil de fazer é sair do 120 para os 160 pontos, porque na casinha dos 160 pontos há pelo menos uma vez coesão reconhecido como interparágrafos, no início do parágrafo, conectando um parágrafo com o outro. Isso não é invenção. O Enem disse que quer pelo menos 2 vezes. Se colocar apenas uma vez, vai ficar na casinha do 160. Como que ele vai para o 120? Se utilizar 2 vezes coesões interparágrafos. Como assim? No início do parágrafo, de forma que retoma e que conecta. Um exemplo. Primeiro parágrafo de desenvolvimento. Em primeira análise, então ele avisou que está começando a análise do desenvolvimento. E agora, segundo parágrafo. Outro sim é importante, então ele vai apresentar uma outra ideia. Então, o Enem ele solicita 2 parágrafos iniciando com elementos coesivos que conectem uma ideia à ideia anterior ou que avise algo novo. Além disso, na casinha do 160, aceita-se uma pequena repetição. Quanto que seria pequena? Se ele repetiu 2 vezes, é considerado repetição, é aceitável na casinha do 160. Por quê? Casinha de 200 pontos não aceita repetição de elementos coesivos. Então, eu tenho mais um exemplo, que o que ocorre no Enem é o seguinte: existe uma supertolerância com textos abaixo da média. Textos ruins, inclusive ruins, certo? Há uma tolerância e textos ruins tiram 400 pontos, 500 pontos. E alguns textos medianos para ruim podem chegar a fazer 580 pontos. Agora, é muito difícil sair de 800 para 1.000 pontos. No ano passado, foram cerca de 8 a 9% de alunos no Brasil inteiro que conseguiram essa pontuação acima de 800 pontos. 1.000 pontos, sabemos que foi um número mínimo, 55 pessoas, e acima de 900, apenas 2% de todos que fizeram a redação. Para tirar acima de 900, precisa contabilizar em várias competências, tá? 200 pontos, o que não tem se mostrado fácil. Porém, se conhecermos as regras do jogo e se pudermos passar aos nossos alunos a forma correta de escrever,
ele será bem direcionado, irá escrever como o Enem deseja e alcançar as notas será um resultado totalmente possível. Veja, 200 pontos não aceita repetição de elementos coesivos, é necessário interligação entre os parágrafos 2 vezes, eu peço 3 vezes, até para que não ocorra do corretor não ver que foi utilizado. E, além disso, não aceita inadequação de elemento coesivo. Na competência, no elemento aqui de 160 pontos, aceita-se pouquíssimas inadequações. Quando? Deveria colocar um, coloca outro elemento 1 ou 2 vezes no máximo. E aceita-se repetição. Quantas vezes? 2 ou 3 repetições no máximo. O que será avaliado agora? Observe, vamos avaliar se o aluno tem repertório coesivo. Para tanto, é importante que você entregue para esse aluno uma tabela de coesão, que ensine ele a utilizar esses elementos coesivos enquanto escreve o texto. O que será visto? Repertório, inadequação e se, além disso, se utiliza elementos que são comuns no uso da norma culta. E aí eu reforço, competência 4 está relacionada com a competência 1. Vejamos o exemplo desse aluno. Observe a quantidade de repetição. Às vezes que usa elemento coesivo de forma precária ou mediana, digamos. O que mudou? Vamos fazer uma comparação entre o ano de 2017 e 2018. Observe que as tabelas são idênticas. Entre 2017 e 2018, praticamente não ocorreram mudanças dentro da competência 4. A mudança fica por parte da obrigatoriedade clara, agora que ele escreveu sobre isso, de usar elemento coesivo pelo menos em 2 parágrafos para iniciar o parágrafo. Isso está claro aqui. Deixei grifadinho para vocês. Como que será contabilizado? Agora as tabelas, aqui de acordo com a tabela do corretor, para que vocês entendam. E o que será avaliado também em vista de vocabulário coesivo? Eu estou disponibilizando para que montem aulas, estudem com os alunos esse tipo de conteúdo. Quando usar, como usar, quem retorna, como retorna. Ele precisa dominar totalmente esse tipo de situação. Lembra quando falei sobre uso inter e intra? Eu montei para vocês uma tabelinha em que aparece claramente o uso de coesão inter e intra parágrafo. Observe, eu coloquei em 3 parágrafos, os 3 finais, idêntico ao solicitado pelo Enem, uma coesão para começar o parágrafo. Observe que eu coloquei dentro do parágrafo, inclusive é importante que esteja no primeiro parágrafo também. Eu não coloquei um elemento coesivo no primeiro parágrafo, certo? Para começar o primeiro parágrafo, porque seria o parágrafo que não é necessário. Agora, é importante nos outros, mas eu tive o cuidado de colocar dentro do parágrafo. O Enem, ele foi até, digamos, bonzinho, ao pedir apenas um elemento coesivo dentro dos parágrafos, o que eu acho quase que impossível. Se o aluno coloca elementos coesivos no início do parágrafo, é óbvio que ele vai fazer o uso de elementos corretos dentro do parágrafo. Como que a gente ensina isso? Eu tenho uma regrinha com os alunos, que eu converso com eles e eu digo, sempre que terminar um período, ponto, na mesma linha, esse período começa com o elemento coesivo. Isso vai dar para ele um ritmo que irá, de alguma forma, direcioná-lo, até obrigá-lo, a sempre estar usando elementos coesivos dentro do texto, tá? Dentro do parágrafo, intraparágrafos. De azul, os elementos
intraparágrafos e de rosa para vocês os elementos interparágrafos. Devem ser usados e explorados aí dentro de uma coerência textual. Aí, para vocês verem uma tabelinha que ajuda na hora de corrigir. Todo esse material já foi disponibilizado, correto? É importante você, essa tabela, esse mapa mental, é importante você fazer uso dele junto com o aluno. Primeiro, entenda como é que corrige e depois direciona para o aluno. Agora, vamos testar como é que o Enem corrigiu. Mas será que isso é coisa da Fran? Será que é verdade mesmo? Observem esse texto. Cada marcação em amarelo são desvios que o Enem encontrou. Vejamos. Vejam as vezes que foi pontuado. Observe que há uma seta para o início do segundo período e uma para o início do terceiro período. E ambas situações apresentam claramente ausência de elemento coesivo. Quando foi feita a justificativa pelo próprio INEP, ele justifica dizendo que não colocou a nota no aluno, por quê? Porque não há elemento coesivo para iniciar o parágrafo. Ele pede por isso. Se ele diz, a gente coloca, certo? Esse aluno recebeu 120 pontos. E quem recebeu 160? Como usou os elementos coesivos? Como que foi a mobilidade do texto, a conexão, a fluidez através de elementos coesivos? Vejamos, aqui a pontuação de erro, porém, ele mostra quando há repetição. É interessante perceber que há uma certa intolerância com a repetição dos elementos coesivos. Com isso, eu passo para o aluno, enquanto ele está fazendo rascunho, cada vez que ele escrever um elemento coesivo, grifa embaixo. Escreveu, grifa. Quando terminou o rascunho, é interessante voltar e olhar se não repetiu. Por quê? A repetição de elementos coesivos dá-se quase por um vício de linguagem. Então eu coloco pois, e então. Isso não é legal porque vai descontar ponto. Então veja se há repetição. Se ocorrer repetição, fica na casinha do 120 ou do 160. Agora, observe uma setinha laranja. Ele fez 160 pontos porque colocou apenas no último parágrafo elemento coesivo. Talvez, se tivesse colocado em 2 parágrafos, ele teria pontuado 200 aqui nessa competência. Será isso mesmo? Vamos ver aqui, em 2017, a pontuação dizendo que falta elemento coesivo. E ele fez, em 2017, 160 pontos. Se você voltar e analisar, nenhum dos períodos foi iniciado com coesão, tá? E ainda assim, ele fez 160. Se isso fosse em 2018, que foi avisado ao corretor que deveria, pelo menos uma vez, começar o parágrafo com elemento coesivo, esse aluno teria feito, no caso, 120 pontos. Por quê? Porque para fazer 160 é preciso que comece pelo menos um parágrafo com elemento coesivo e ele não começou nenhum, tá? Fez uso, observe. Há uso de elementos coesivos dentro do texto, dentro dos parágrafos, de forma correta, uma ou outra repetição, e por causa disso fez 160 em 2017. 2018 faria 120 pontos. Perder 40 pontos é complicado, não é nada bom. 200 pontos em 2018 com a competência 4. O que é preciso? Veja que o Enem marcou 3 parágrafos iniciando com elemento coesivo. O que o seu aluno precisa fazer, então? Iniciar pelo menos 3 parágrafos com elemento coesivo. É isso que o Enem quer dele. Detalhe, estamos quase no meio do ano, né? Junho. Estamos em junho, meio do ano, logo sai material de novo de corretores.
Se por acaso tirarem essa obrigatoriedade, se não for mais obrigatório iniciar 2 parágrafos com elemento coesivo, o nosso aluno que foi treinado a iniciar parágrafos com elemento coesivo vai perder o quê? Porque isso não tira nota. Então, se fizer, não vai perder ponto por causa disso. Então, é algo que ele precisa começar a utilizar, precisa começar a fazer, não tira a nota e hoje isso é critério decisivo para avaliar. Veja que nesse caso desse texto, não há repetição, não aceita, são intolerantes, não há repetição de elementos coesivos e agora 3 parágrafos com setinhas mostrando que iniciaram com coesão. Vamos comparar com 2017 para entender de verdade o que mudou? Esse texto, em 2017, recebeu 200 pontos na competência 4. Quando eu olho, há 2 elementos coesivos em 2 parágrafos. Agora, se fosse nesse ano, provavelmente faria também 200 pontos, porque eu tenho diante dessa perspectiva e tenho também outro sim, 2 elementos coesivos. Vamos comparar agora uma nova competência. Encerrando a competência 4, você percebeu que não é tão complicado, né? Olha o tempo que eu demorei explicando a competência 1, a contagem de pontos, como que cada erro desconta. Sempre que eu termino esse treinamento, a maioria dos corretores ainda ficam com dúvidas na competência 1, certo? Por isso que é importante depois vocês se reunirem e estudarem textos. Cada um corrige o mesmo texto e observem a coerência existente dentro das notas. Entre todas as competências, a que é mais complexa para atribuir nota realmente é a competência 1. A competência 4, retomando, é aquela que vai ficar pelo uso do elemento coesivo, em que eu ensino meu aluno a iniciar 2 ou 3 parágrafos com coesão e que eu peço para não repetir elementos coesivos. Dentro dos parágrafos precisa também conter pelo menos 3 vezes, eu solicito 2 ou 3 vezes, fora 2 ou 3 vezes e também não posso repetição de coesão. Terminamos assim a competência 1 e a competência 4, certo? Vamos logo mais iniciar o estudo da competência 2, que também chegou no ano de 2018 com várias mudanças. Precisamos conhecer para orientar. Competência 2. Olha, essa competência, ela foi bastante discutida, porque foi uma das que sofreu maior mudança no Enem de 2018. Para tanto, eu coloquei, então, o quadro da competência 2 em 2017, ao lado do quadrinho da competência 2 de 2018. Eu gostaria que vocês comparassem as duas. Observe que surgiu toda uma coluna inteirinha que não havia antes. Então, ocorreu mudanças ou, nesse caso, acrescentaram mais regras de avaliação. O que mudou na verdade? Mudou a avaliação do repertório, o repertório argumentativo. Mas antes de começarmos a falar sobre o repertório, vamos relembrar o que a competência 2 avalia? Ela é responsável por avaliar a estrutura do texto, que deve ser dividida em 3 partes, introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela também é a responsável por avaliar se o aluno abordou o tema de forma completa e ela é responsável por avaliar o repertório argumentativo, inclusive as citações. Isso que trouxe mais regras e algumas mudanças em 2018. Vejamos. Agora, reescrito em uma linguagem mais simples, que vocês podem inclusive passar para os alunos. O que vai valer nota? O nosso aluno, quando começa a escrever um texto dissertativo argumentativo, é comum que ele fique ali na casinha dos 80 pontos. Observe, para fazer 80 pontos,
é preciso completude temática. O que eu quero dizer com isso? Vejamos um tema com recorte longo. A persistência da violência contra a mulher no Brasil, no século XXI. Esse foi o tema do ano de 2015. Olha o tamanho do tema. Se o aluno falar só sobre violência, ele não atingiu completude temática. Nesse caso, ele fica na casinha dos 40 pontos. Ele só vai fazer 80 pontos se ele falar sobre persistência, violência e mulher no Brasil. E aí eu tenho completude temática. De forma diferente disso, ele vai ficar na casinha dos 40 pontos. Completude temática 80. Depois perceba que mantém-se essa coluna e sempre vai solicitar que ele tenha abordado o tema de forma completa. Segunda coluna. Agora é a coluna em que avalia sobre a estrutura do texto. Para fazer 80 pontos, o texto tem apenas 2 partes, certo? Se o texto tiver uma parte que a gente chama de um monobloco, só um parágrafo, esse um único parágrafo corresponde só à introdução, ou só ao desenvolvimento, ou só à conclusão. Ele fica na casinha dos 40. Agora, se tem 2 partes, o texto só tem introdução e desenvolvimento. Ou o texto só tem desenvolvimento e conclusão. Geralmente, acontece o quê? O texto tem introdução e desenvolvimento e o aluno não conseguiu concluir. Vai ficar na casinha dos 80 pontos. Nesse caso, também, ele apresentou trechos de cópia do texto motivador. Espera aí, copiou o texto, não devia tomar 0? Não. Se copiou um trecho, mas argumentou, e quando eu tiro essas cópias, ele tem mais do que 7 linhas de argumentação dele, ele deve ser avaliado. Nesse caso aqui, ele fica com 80 pontos. 3 partes do texto, porém uma mal desenvolvida. Um exemplo que ocorre bastante. O aluno faz introdução, faz desenvolvimento e quando vai fazer a conclusão, só disse da necessidade de resolver o problema. Mais nada, não retoma, não diz o que será feito nem nada. Nesse caso, a conclusão está mal desenvolvida. Ele ainda assim vai fazer 120 pontos. O repertório argumentativo é limitado ao texto motivador. Ele não copiou nada do texto motivador, mas as ideias dele são muito semelhantes à do texto motivador, de forma que não trouxe nada novo, ele fica na casinha dos 120, tá bom? 160, o que eu tenho? 160. Agora, observe que é um aluno, quando sai do 120 para o 160, ele está buscando melhorar, ele está estudando dissertação, está estudando estratégias para escrever uma boa dissertação. E agora, completude de tema, 3 partes bem desenvolvidas. Não pode mais uma delas ser embrionária ou mal desenvolvida, ok? O repertório é legítimo. O que ele quer dizer com repertório legítimo? O aluno não inventou nenhuma citação, certo? Tá tudo corretinho, bonitinho. É pertinente ao tema, está interligado com o tema. Se é sobre violência, então ele cita um caso de violência. Está dentro do tema, só que não foi produtivo. Então, pela primeira vez, ele vai apresentando isso. No ano de 2017, não tinha nada sobre isso. Então, inclusive, a competência 2 em 2017 era uma competência vista como não muito complexa. E por causa dessa produtividade, que é novidade para 2018, e a gente conta que talvez continue em 2019, nós temos aí algo mais complexo. Para fazer 200 pontos, só mudou um item. E isso daí ele precisa treinar. É um item que exige maturidade argumentativa. Mas você fala, uma palavra de mudança? É muito simples. Não. Essa palavrinha, que é ter um repertório legítimo, pertinente e agora, pela primeira vez, produtivo, é um argumento circular, perfeito, tá? Alcançar isso não é tão simples. Quando alcançado, deve ser dado 200 pontos para ele. Vamos entender melhor?
estude aí, vejamos. O que é repertório? Repertório é sempre que eu coloco um dado, certo? Uma reportagem, uma notícia, ou quando eu cito alusão histórica, quando eu faço uma citação filosófica, tudo isso que não é meu, mas que foi adquirido ao longo da minha vida estudantil, não só estudantil, como social. Se eu cito música, filme, novela, série da Netflix, tiveram redações que tiraram 1000 citando série. Tudo isso é chamado repertório. Então, o que não for a minha argumentação e eu trouxe de fora é chamado repertório. O que é cópia do texto motivador? Isso eu já expliquei. É ter mais do que 7 linhas, certo? Argumentativas, porém eu copiei, Ctrl+C, Ctrl+V, algumas coisas do texto motivador. E o que é estar preso ao texto motivador? Estar preso ao texto motivador é quando eu leio o texto da pessoa e todas as ideias do texto estão dentro do texto motivador. Aquele textinho que o Enem dá, que você entrega para o aluno treinar. Ele não trouxe nada novo. Ah, ele citou fake news. Onde que estava fake news? No texto motivador. Tudo que ele citou estava de alguma forma ali, ele será penalizado. Agora vejamos, o que é um repertório legítimo? Repertório legítimo é quando eu faço citações diretas, indiretas ou alusões e elas são comprovadas como verdadeiras. Esse aluno não inventou nada. A gente tem aqueles engraçadinhos, já aconteceu, de inventar um dado. O corretor é óbvio, é algo muito específico, ele joga no Google e ele vê que foi inventado. Agora será penalizado, certo? E tem onde penalizar. Fica na casinha do 120, porque para ser 160, o repertório tem que ser legítimo. Inventou alguma coisa, casinha 120 para ele. Repertório pertinente. Tem que ter alguma coisa a ver com o tema. Como é que eu tenho orientado os alunos sobre isso? Quando fizer a citação, logo em seguida, explica a citação. Faz citação, explica a citação. Quando ele for explicar a citação, já tenta colocar alguma palavra-chave durante essa explicação que esteja no tema. Isso faz com que a citação seja pertinente ao tema, tá? E repertório produtivo é o que há de mais complexo, que é quando eu consigo, citei, expliquei, interliguei ao tema e apresentei o meu senso crítico sobre a citação feita. Pouquíssimos alunos conseguem fazer isso, certo? Então, vejamos. Por outro lado, também não encontro redações de qualidade com 3 citações no mesmo parágrafo. É possível das 3 citações explicar, interligar ao tema e torná-la crítica? Não, não é possível. Então, eu terei citações mal desenvolvidas. Se for para mal desenvolver, não faça, tá bom? Aqui para vocês agora só compararem com o material do corretor os trechos em que o material, a apostila do corretor explica tudo o que eu disse para vocês, certo? Isso aí já está na sua mão, pode conferir. E eu fiz um mapa mental de tudo que eu estou te explicando. Esse mapa, ele está explicando cada coisinha e a nota que leva. É interessante esse mapa você pode passar para o aluno, tá? Você deve passar para o aluno. Veja que a única coisa que faz com que ele tenha 160 ou 200 pontos é ser produtivo. Então, é bom parar e treinar produtividade. Como que eu treino produtividade? Desenvolvendo o senso crítico dentro da citação. Na hora de explicar para os alunos, eu montei esse joguinho aí, tá bom? Desenhei na tela para eles, para mostrar como que é difícil. Veja, eu estou em 80, 120, todos no mesmo nível. Tem cópias, 80 pontos. É limitado ou é inválido ou não é pertinente? Se um desses 3 apenas receber a resposta não, fica na casinha do 120. Alcançou, não é limitado, é válido e é pertinente, ele vai para o 160. Como é que eu saio do 160 depois de alcançar esses 3 níveis?
apenas com produtividade argumentativa. O que é produtividade? É conseguir explorar o máximo possível o argumento apresentando o senso crítico. Agora, eu trouxe para vocês o texto de um aluninho que autorizou mostrar. Ele é um aluno do primeiro ano que fez o Enem e esse é um claro exemplo de quando o repertório não é legítimo, certo? Aqui de azul, ele inventou um dado e escreveu na redação, certo? Além disso, eu tenho aqui de roxo e de azul, eu tenho comentários, citações mal feitas. A de roxo, ela é pertinente, é legítima e não foi explorada, certo? De azul, ele não é legítimo, o aluno inventou. Inventou que apareceu na revista Veja, não sei o quê. Mentira, não apareceu nada. O Enem percebeu e descontou a nota dele. Quanto que ele tirou? 120 pontos na competência 2. Aqui para vocês uma redação de um aluno que fez 1000 pontos, certo? Sobre surdos, ano de 2017, surdos dentro da educação. E eu estou mostrando, tá colorido, todo o desenvolvimento, é um ciclo, tá? Argumentativo, em que eu tenho citação e depois explico nos mínimos detalhes. Vejamos, esse caso aqui é o repertório legítimo, mas não pertinente ao tema. Nesse caso, era a redação de 2017 sobre a inclusão de surdos dentro da escola. Como que ele começou? Uma das problemáticas que temos no Brasil hoje é a dificuldade de surdos terem com emprego digno, educação de qualidade. Espera aí. Que desvio que deveria ser pontuado na competência 1 não será descontado agora. Agora, o que foi descontado na 1 fica na 1, ele já foi penalizado por causa disso, e agora a gente vai ver outras coisas. Entre essas outras coisas, o texto é sobre escola e ele escreveu sobre emprego. É verdade que os surdos têm dificuldade de entrarem no mercado de trabalho? Com certeza, certo? Mas era sobre isso? Então, o que eu tenho? Um repertório legítimo e não pertinente. Não é pertinente com o tema e não é mentira. Vai ficar na casinha do 120. Aqui eu coloquei um tracinho para vocês verem. Ele escreveu uma letra de música. Tá? Isso é de maturidade, né? Tá ainda começando, provavelmente, espero. 160. Vamos ver? O que ocorre com 160? Olha esse exemplo. Eu achei fantástico esse exemplo. Essa pessoa que escreveu esse texto, ela tinha um exemplo sobre uma família de surdos e eles, de alguma forma, sendo incluídos na sociedade. Gente, era um tema que ninguém imaginava que ia cair. Ela tinha um exemplo incrível, pertinente com o tema. Ela colocou de uma forma boa, mas ela não desenvolveu. Como seria não desenvolver? Vejamos. No filme francês Família Bélier, todos, com exceção da filha, são surdos. O pai, cansado pela discriminação, decide se candidatar a prefeito daquela pequena cidade, para que as pessoas como ele pudessem ter mais direitos e, claro, mais valor. Ponto. Parágrafo seguinte. Entretanto, no Brasil ainda não se adotou... Ei. E o que tem a ver aquela família que ela citou? Por que deixou abandonado aquilo? Deveria aqui ter colocado: é possível, de forma análoga, encontrar no Brasil famílias de surdos e agora começar a debater esse tema e trazer para a escola, e trazer isso para o Brasil, e trazer para a educação, e produzir esse argumento, torná-lo produtivo, explorar. O que ela fez? Tinha uma citação excelente, abandona, não comenta, é penalizada como argumento pertinente, real, legítimo. O filme existe, mas não produtivo, tá? Então, ele é penalizado por um argumento não produtivo, não desenvolvido. Como seria um argumento produtivo? Vamos comparar. No universo da música, Beethoven foi extremamente importante.
universalmente, criando sinfonias inéditas e não deixando o seu problema de surdez atrapalhar a sua carreira. Ponto. Ainda assim, parei. Observe que ela cita, ou ele, surdez. Quando cita surdez, está mostrando, olha só, corretor, a minha citação tem a ver com o tema. O tema é sobre surdos, a minha citação é sobre surdez. É importante, quando o aluno faz a citação, colocar uma palavra-chave do tema. Isso vai mostrar pertinência. Continuando. Isso não atrapalha a sua carreira. Ainda assim, sua vida foi marcada por uma série de preconceitos. Preconceitos provavelmente era a tese. E problemas diversos por conta de sua deficiência. A experiência vivida pelo músico ainda é uma realidade, uma vez que o preconceito, somado à má infraestrutura de instituições de ensino. Uau, era onde eu estava esperando que ela chegasse. O que eu tenho agora? É surdez, a tese provavelmente é preconceitos. Ela conseguiu trazer o exemplo para dentro da escola, porque o tema é sobre inclusão de surdos na escola. E agora apresenta a crítica, que é o superdesenvolvimento. Má infraestrutura de instituições de ensino dificulta a formação dos surdos e seu ingresso na sociedade. E eu tenho um argumento circular. Citou, explicou, interligou com o tema, foi crítico. Ele está perfeito. Com isso, faz 200 pontos. Terminei a competência 2. Vamos revisar? Competência 2. Antes de me demorar na questão dos repertórios, das citações, nós vimos, é preciso ter 3 partes, certo? Essas 3 partes são introdução, desenvolvimento e conclusão. Eu peço que os alunos façam um parágrafo de introdução, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Uma estrutura argumentativa, dissertativa argumentativa. Tema. É preciso abordagem temática. Grifa as palavras do tema, encontre as palavras-chave e agora coloque pelo menos uma vez dentro de cada parágrafo. Aí você pensa, vai dar repetição? Não, não vai dar repetição. Vai dar coesão, coerência e pertinência ao tema. É preciso uma vez dentro de cada parágrafo as palavras do tema, certo? Ou palavras diretas ou sinônimos. Tenho visto palavras diretas e os textos têm sido bem pontuados, como tenho visto sinônimos e os textos também têm sido bem pontuados. Abre a seguinte pergunta. Onde que ele vai repetir as palavras do tema? Na introdução e na conclusão. Desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, pode usar sinônimos. Porém, se usar as palavras do tema, não há problema, não será penalizado por causa disso. Depois de vermos isso, vimos a eficiência da citação. Então, estrutura, tema e citações. Agora vamos começar a competência 3. A competência 3, ela é a competência que eu chamo da competência do fio condutor. Ela pede uma linha, uma estratégia, uma inteligência do aluno ao modelar o texto. O que eu percebo? A competência 3 é a do rascunho. Se o aluno não faz rascunho, dificilmente ele consegue montar uma estrutura premeditada para que tenha nota coerente na competência 3. Como é que fica a tabelinha de notas da competência 3? O aluno recebe 0 se não for notado nenhuma organização estratégica. Tá? Já eu vou mostrar o que é organização estratégica. 40 pontos se a abordagem é incompleta e agora ele tem contradição dentro do texto. Tá? Então, o parágrafo 1 não tem nada a ver com o 2, não existe coerência ali dentro. Agora eu estou falando de coerência. Tem que haver coerência, não está com um segmento único, está cortado. Grava aqui. 120 pontos, projeto de texto. Segunda vez que apareceu essa palavra. 80 pontos, não possui projeto de texto. 120 pontos, o projeto de texto tem muitas falhas. Espera aí, o que é projeto de texto? Lembra que eu disse no começo do rascunho?
organizar o meu rascunho é um projeto de texto. É o embrião do projeto de texto, é o começo. Vamos dizer outra palavra. Ter esquema de redação é projeto de texto, certo? Então, 80 pontos, não possui projeto de texto, tá tudo solto, não sei por que fez aquela introdução, aquele desenvolvimento, aquela conclusão, tá? 120 pontos. Eu tenho um projeto de texto cheio de falhas, mas eu vejo um projeto de texto, certo? Eu tenho informações, fatos, opiniões e críticas de forma desorganizada, não contraditório mais. Para ser contraditório, fica na casinha dos 80. 160 pontos. Agora sim, eu vejo pela primeira vez organização do projeto de texto desse aluno. Ele fez a introdução. Na introdução, eu, corretora, encontro a tese dele. Eu vejo essa tese dividida em 2. O primeiro parágrafo de desenvolvimento é da tese 1, segundo parágrafo de desenvolvimento é da tese 2. Conclusão, retoma as 2 teses e resolve tudo. Esquema, precisa desse joguinho. O que aconteceu? Acontece, vamos pensar como professores, certo? Professor de matemática, tem uma turma de 40 alunos, ok? Os 40 alunos estão fazendo uma prova. Ele vai agora corrigir as provas. Quando ele for corrigir as provas, ele vai corrigir 40 vezes do zero, todas, cada uma delas, e vai dar então 40 correções no final de tudo? Não. Ele vai sentar, vai fazer um gabarito, vai colocar do lado e vai montar um espelho de correção. Ele não vai ficar parando para raciocinar. Ele vai olhar, vai falar, colocou número 1 é número 1, número 2 número 2, número 3 número 3. Tá tudo batendo, tá tudo certinho. E ele corrige rapidinho. Era preciso um espelho de correção no Enem, certo? E eles agora dão nota para quem alcança o espelho de correção do Enem. Onde é que é dada essa nota? Aqui, na competência 3, certo? Então, é preciso que o aluno, tá? Que o candidato, independente da série, que ele consiga mostrar para o corretor que ele seguiu um espelho de redação, um espelho perfeito para alcançar uma boa nota. Isso é por meio de um projeto, certo? 160, o projeto tem poucas falhas. 200, olha que eu coloquei com letras garrafais, tudo no maiúsculo. Uso claro de estratégica. Eu tenho agora um projeto de texto evidente, claro, tá na cara. Não tem como dizer que o aluno não tem esquema. Pare, Fran, tem que ter esquema de redação? A dissertação do Enem não é livre? Não, gente. É a maior prova que nós temos, certo? É uma prova do Brasil inteiro. Eles precisam de uma fórmula, eles precisam colocar tudo dentro de uma caixinha. Essa caixinha é um espelho de correção. O aluno precisa apresentar as coisas conforme solicitado. Ele precisa treinar dentro dessa fórmula, ok? Outro nome que eles vão utilizar agora. Vejamos essa segunda coluna. Quando ele começou a dizer que o aluno tem maior organização do projeto de texto, ele disse agora, apresenta fatos, opiniões e maioria do texto com sinais de autoria. Parei. Eu, professora de língua portuguesa, chamo de autoria se o texto é da pessoa, se é criação dela, se tem sinais únicos dela, isso é autoria. Então, se o aluno escreve o texto do Enem de qualquer jeito, pode ser considerado autoria, foi ele que fez, ele não copiou de lugar nenhum. Mas isso não é a autoria do Enem. Perceba, para o Enem, a autoria é eu montar o meu plano estratégico, eu montar o meu projeto e eu seguir. Aí, falei, você vai pensar, ficou livre, professora, vou montar o projeto do jeito que eu quero. É você montar o seu projeto dentro do espelho deles, porque eles vão procurar dentro da forma deles, certo? Quando o aluno apresenta de forma clara uma estratégia, o Enem reconhece que finalmente agora eu tenho autoria em todo o texto. Vamos ver como que é isso? Eu montei aí um mapa mental que está na mão de vocês com perguntas e pontuação de tudo aquilo. É interessante você entregar para o aluno estudar também. Por quê?
O aluno, ele será o primeiro corretor do texto dele na hora do Enem. Antes dele entregar o texto, certo? Sentou no dia da prova, fez a prova, terminou. Quem é a primeira pessoa a corrigir o texto? Deve ser o próprio aluno. Então, é ele que deve voltar, ler o texto e saber onde arrumar cada coisa para receber maior nota. Então, entrega para ele também esse material, certo? O que é contradição? A contradição é quando parece que é a favor e depois é contra, ele se contradiz, as ideias se chocam e não há o que eu disse no final. A estratégia não é clara, então é tudo confuso, certo? Essa fotinha aqui, né, essa foto, eu peguei da tela de demonstração realmente. E eu gostaria que vocês vissem como que está tudo interligado, certo? Isso o Enem chama de projeto estratégico. Dá uma olhadinha. O que é projeto estratégico? O aluno consegue definir a tese. Eu peço sempre para dividir a tese em duas problemáticas. Isso deve vir escrito no último período do primeiro parágrafo, certo? Então, o primeiro parágrafo geralmente é dividido em 3 períodos, um parágrafo de 6, 7 linhas. O último período deve conter claramente a tese. Essa tese deve ser óbvia para o corretor e para o aluno. Quando o aluno está escrevendo, eu chego do lado e pergunto, cadê a tese? Se ele não souber apontar, não souber, ele que está escrevendo mostrar, eu também não vou conseguir ver. Define a tese está conectada aos argumentos. Esses argumentos, antes de serem escritos, foram previamente selecionados e organizados. Nada ali está solto, nada ali está sobrando. Quando eu digo seleção, eu escolho os melhores. Então, se eu tiver 5 ideias sobre o texto, posso escrever as 5? Não. Seleção de argumentos. Depois, apresento um texto claro e, finalmente, estratégico. Então, o que é estratégico? É conseguir essa conexão. Apresento tese, relaciono a tese com os meus argumentos previamente escolhidos, selecionados, desenvolvo dentro dos parágrafos, finalmente isso é chamado plano estratégico. Olha o que mais aí o Enem nos diz sobre isso. Planejamento prévio mostra que o aluno está tendo um plano estratégico. Por isso que eu disse que é o uso do rascunho. Aluno que não faz rascunho não pontua aqui. É importantíssimo fazer rascunho, ter esquema, tá? Apresentar as relações entre as partes. Isso é fundamental. E olha aí o que o Enem chama de autoria. Autoria é ter projeto de texto, é cumprir tudo o que prometeu. Se você disse na introdução que o problema é A e B, na conclusão deve contar solução para o problema A e para o problema B. Mesmo que ele resolva com perfeição o problema A e pontue de forma máxima, se não resolver o B, mesmo que pela metade, ele perde nota. Perde nota onde? Aqui, ó, na competência 3. Vejam aí a importância de selecionar os argumentos, tá? Fundamentar. E agora eu vou falando daquele ciclo. Lá no comecinho, eu disse que a competência 1 e a 4 estão interligadas, elas não podem ter diferença maior de 40 pontos, e agora eu vou dizer, a competência 2 e a 3 também são interligadas. Quando eu falei sobre a competência 2, eu disse que é preciso fazer citação, explicar a citação, interligar a citação ao tema e, por fim, apresentar o senso crítico. Eu tenho um ciclo. Agora veja, o que a competência 3 está pedindo? Explique a citação, fundamente a citação e faça relações dela com algum fator crítico. Então, eu tenho agora, mais uma vez, um ciclo. Então, se o aluno não consegue fazer isso na competência 2, ele acaba por perder nota na 3. Pela mesma coisa? Não. A mesma coisa agora chama-se projeto estratégico. Por não conseguir desenvolver a citação, torná-la produtiva, mostra que não sabe fazer rascunho, mostra que não tem projeto de texto e agora perde ponto na competência 3. Eu gostaria que você desse uma olhada nessa legenda e eu trouxe um texto para a gente analisar, certo? Fixa minha legenda aí para vocês verem.
eu vou pintar de azul claro toda vez que aparecer o tema. Eu deixei de azul bem fechado, bem escuro, toda citação e exploração da citação. Apareceu de vermelho quando, vermelho não, então rosa, choque, apresentação do senso crítico. De vermelho fechado está tese 1, de marrom está tese 2, de roxo todos os elementos coesivos, verde, conclusão, esse verde estranho, ação verbo, amarelo meio modo, tá de itálico detalhamento e vermelho sangue o efeito. Vamos colocar em prática tudo que a gente aprendeu até agora. Olha um texto nota 1000 do ano de 2018, tá bom? Congela aí, pode correr o olho, dar uma lida. Vamos, nesse momento, eu te convido a diminuir, a tirar, a se livrar de alguns preconceitos que você tinha sobre textos de Enem. Primeiro, o texto começa com uma citação indireta a um filme. Vejamos o tema do Enem. Manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Olha o tamanho desse tema. Nós temos que treinar nosso aluno com temas longos para que eles aprendam a colocar todo o recorte temático dentro do texto. Você viu que isso é cobrado na competência 2, completude temática. Então, o que era a palavra-chave aqui? Manipulação, comportamento e controle de dados na internet, certo? Quando o aluno começa a colocar o exemplo do Matrix, quando está colocando o exemplo, ele já coloca ali, ó, manipular o comportamento dentro do exemplo do Matrix. O que ele está fazendo com isso, Fran? Ele está mostrando que a citação dele é pertinente, é legítima e está interligada ao tema e ele está explorando ela bem. Então, para o corretor não falar, uai, o que Matrix tem a ver com o tema? Ele já colocou no meio da citação palavras do tema. Leia com calma que você vai ver que é totalmente coerente, tá? Observe que ele gasta quase 4 linhas para explicar o que Matrix tem a ver com manipulação, certo? E não tem problema gastar linha para explicar. Pelo contrário, é importante explicar a citação, tá? Faz parte do desenvolvimento. Depois ele termina com tecnologia, que eu grifei, porque tecnologia tem a ver com internet. De alguma forma, ele está apresentando o tema. Embora seja uma obra ficcional, o filme apresenta características. Parei aqui. Quando ele diz embora, ele apresentou o quê? Coesão. Vamos lembrar da competência 4? Veja que toda vez que esse aluno coloca ponto na mesma linha, ele continua, ele começa com elemento coesivo. Isso dá para ele um cuidado para não deixar de usar coesão. Então, ó, eu tenho ponto embora, ponto segundo autor, ponto nesse contexto, ponto verifica-se portanto, ponto isso, ponto dessa maneira, ponto dessa forma, ponto além disso. Então, toda vez que ele coloca ponto, embora continue na mesma linha, ele continua com o elemento coesivo. Voltando para a questão da citação. Explorou e agora ele vai interligar com o tema. Inclusive, ele coloca aqui, ó, alienação dos cidadãos. O que é alienação? É a mesma coisa que manipulação. Ele está abordando ao tema. Agora, veja, eu coloquei de rosinha aqui na última linha do primeiro parágrafo, filtros de informação impostos pela mídia, o que influencia negativamente. Então, ele está sendo crítico. E aqui é o aprofundamento do senso crítico dele. E aí ele faz o que a gente gosta. Depois de ser bem crítico, ele divide a tese em 2. E aí aparece tese 1, padrões de consumo. Tese 2, autonomia intelectual. Tá? Então, sobre qual é o assunto do próximo parágrafo, o primeiro de desenvolvimento, será sobre padrões de consumo. Qual que é o assunto do segundo parágrafo de desenvolvimento? Autonomia intelectual. E agora você consegue ver um esquema. Não pode ser possível tirar um parágrafo fora e jogar. Nesse caso, você não consegue fazer isso, porque existe um fio condutor. O texto inteirinho está interligado. Isso não é obra do acaso. Isso é um projeto de texto arquitetado, programado muito bem.
Agora, vamos voltar? Eu disse que é preciso pelo menos 2 vezes dentro de cada parágrafo o tema. Eu coloquei o tema grifado, sublinhado, de azul claro. Veja aí, olha quantas vezes, 2 vezes, 2 vezes e retomou aqui na conclusão, aqui e aqui ao fim que conseguirá, que é um Estado democrático. Agora observe, ele vai citar algo aqui no segundo parágrafo, sendo o primeiro de desenvolvimento. Em princípio, parei, o que ele acabou de fazer? Ele começou com um elemento coesivo. Vamos aproveitar e ver isso? Em princípio, ademais, assim, face. Então, ele tem 3 parágrafos começando com elemento coesivo. Isso também é necessário, certo? Então, aí eu tenho, ademais, aí, quer dizer, em princípio, cabe analisar o papel da internet no controle do comportamento. O que é controle do comportamento? Controle do comportamento é tema. Então, você vai perceber que ele retoma agora todo, aqui retomou o tema, e ele vai apresentar Bauman, explica Bauman. Quando ele está explicando Bauman, ele já cita em referência a tese 1. A tese 1 dele é padrões de consumo. O que ele diz aqui? Consumo desenfreado. O que vai acontecer com o corretor? Quando o corretor encontrar a tese no finalzinho da introdução, ele vai correr e vai olhar se a tese realmente está no parágrafo de desenvolvimento. Eu preciso de uma palavra idêntica intercalando. E eu encontrei consumo aqui, consumo aqui. Isso confirma que consumo é a tese 1. Autonomia intelectual. Quando apareceu a palavra intelectual de novo? Ademais, a influência do meio virtual atinge também o âmbito intelectual. Aqui, olha, então você começa a ver interligação de novo. E aí, o que eu tenho claramente? Um projeto de texto. Vamos ver a conclusão? Aqui na conclusão, eu tenho, ele faz uma conclusão super bem feita para o posicionamento crítico. Ele tinha avisado aqui nesse parágrafo que o âmbito intelectual tem a ver com o senso crítico. Então, quando ele fala posicionamento crítico, está interligado com isso aqui. Espera aí, ele resolveu sobre a questão da crítica, apresentou tudo bonitinho. Onde que ele vai resolver sobre padrões de consumo? Olha aqui, ó, no final. Então, é preciso encontrar tese 1, tese 2, tese 1, tese 2, e aqui resolve as 2 teses. Isso é esquema. Isso dá nota na competência 3. Se o corretor não encontrar isso, o aluno não pontua. Então, às vezes eu penso, o Enem ele não é didático. A prova de redação do Enem não é uma coisa didática que eu posso sentar, dar as mãos e cantar. O aluno pode escrever o que ele bem quiser. Não é assim. Na verdade, é uma forma específica que o aluno tem que treinar dentro dela. E o que a gente tem que fazer? Urgente, avisar o aluno sobre a forma, capacitá-lo para desenvolver qualquer tema dentro dessa forma. Uma coisa eu garanto, o nosso aluno ele fica perdido quando ele não sabe por onde começar, como escrever. Se você apresenta para ele exatamente o que o Enem quer, ele vai ter direcionamento, facilidade para escrever e vai desenvolver-se bem, e a nota é só um resultado. Vejamos, mas é isso mesmo, Fran? Será que é sempre assim? Para isso eu trouxe o texto da Johanna, que também tirou 1000 no Enem do ano passado, tá? São 2 textos que estão na internet, eu estou trazendo, né, aí estão no domínio público, certo? São alunos, a Johanna, se não me engano, tem 18 anos e a anterior tinha 17. São alunos na faixa etária dos nossos alunos, para a gente comparar, para nós mostrarmos, para nós inspirarmos nossos alunos a escrever bem. Vejamos, a Johanna, ela começa com a estratégia que eu estou te mostrando. Faz uma citação, explica a citação, intercala com o tema, apresenta o senso crítico e divide a tese em 2. Só que tem uma questão sobre ela, tá? E depois eu vou explicar o quê. Aqui, ela apresentou uma citação. Por consequência da revolução científica, e aí ela explica, colocou manipuladas, que é tema, controle de dados presente da internet, que é tema, comportamento da sociedade, que é tema. Você vai notar que ela foi muito cuidadosa em apresentar o tema em todos os parágrafos. Volta aqui, ó. Veja primeiro parágrafo de desenvolvimento. Manipulação de dados,
comportamento moldado, tema. Segundo parágrafo, desenvolvimento, manipular o comportamento do indivíduo, controle de informações na internet, tema. E olha o que ela fez no último parágrafo. Eu falei assim para os alunos, eu achei até uma audácia, eu não teria coragem de fazer isso. Ela copiou o tema. Dessa forma, garantir-se-á o combate à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, ela utilizou o tema bem colocado dentro de todos os parágrafos. Por quê? Para mostrar que estava pertinente, que estava bem explorado, que não mudou e tudo mais. Agora vejamos uma situação específica dela. Ela montou um molde de redação, certo? Uma forminha. Poucos alunos conseguem montar isso e se dar muito bem como ela se deu, de tirar 1000. Essa parte aqui, até dados presentes da internet, ela desenvolveu sozinha, bonitinho. Daqui em diante, reverba uma arquitetura de comportamento da sociedade. Isso ela levou pronto na cabeça. Quer ver? Vamos ler. Nesse sentido, o controle de dados presente da internet reverba uma arquitetura de comportamento da sociedade, sendo imperiosa a ampliação de medidas a fim de minimizar os impactos ocasionados por esse cenário. Que cenário? O cenário da manipulação. Ademais, é fulcral ressaltar a ausência de pensamento crítico como causa, bem como os prejuízos sociais fomentados em decorrência disso. Parei. O que eu vi? Tese 1. Ausência de pensamento crítico. Será mesmo, Fran? Olha aqui, ó. Falta de criticismo no próximo parágrafo. Então, óbvio que isso é a tese 1. Prejuízos sociais. Vamos ver o outro parágrafo? Outro sim, questões sociais. Então, essa é a tese 2 dela. Tá bem feitinho. Agora, o que ela fez? Essa parte daqui de reverba em diante, ela levou pronto na cabecinha dela. Vamos tentar colocar um outro tema para ver se funciona? É assim que a gente acha as formas dos outros, né? Vamos pensar, eu propus esse tema outro dia no grupo, sobre o aumento do crime organizado, o avanço do crime organizado no Brasil e os efeitos disso para a sociedade. Vamos colocar isso? Nesse sentido, existe um avanço do crime organizado no Brasil, o que reverba uma arquitetura de comportamento da sociedade, sendo imperiosa a ampliação de medidas a fim de minimizar os impactos ocasionados por esse cenário. Ademais, é fulcral ressaltar a ausência de pensamento crítico como causa, bem como os prejuízos sociais fomentados em decorrência disso. Dá certo. Se você tentar outros temas antes disso aqui, dá certo também. E aí você pode perguntar, peraí, isso é errado, Fran? Ela levou isso pronto na cabeça. Isso não é criação dela. Ai, quem disse que não é criação dela? Ela montou essa forminha que deu certo com qualquer tema. Então, para uma pessoa que tem muita dificuldade de escrever, que está no meio de um emaranhado de palavras, ela precisa de formas. Esse é o caso dessa menina, um caso aqui, certo? Agora, não foi tão simples, porque ela teve que treinar qualquer tema para desenvolver dentro da tese de falta de pensamento crítico e pensar nos prejuízos que isso dá para a sociedade. E aí eu tenho bem aqui, olha, um texto bem desenvolvido, e eu tenho aqui, esse parágrafo dela é um parágrafo muito bem feito, um parágrafo autoral, certo? Um parágrafo bem desenvolvido. Qual é o esquema dela? Vamos pensar aquele que eu estou passando. Eu tenho, retomo o tema junto com a tese, questões sociais, apresenta a citação, explica a citação e apresenta senso crítico. Veja que no final de todos os parágrafos tem uma linha rosa, que é o senso crítico. O que eu posso aprender com isso? Eu aprendo com isso que eu só posso terminar parágrafos com o senso crítico. Eu não posso terminar nenhum parágrafo com uma citação que eu não expliquei. Só termino com citação se eu expliquei muito antes, já expliquei, já explorei, já avisei e estou retomando. Agora, terminar com uma citação inédita no final do parágrafo, de forma que eu não vou explorar, que eu não vou explicar, que eu não vou apresentar senso crítico, não pode, tá? Aqui a gente está terminando a competência 3, certo? O que é a competência 3?
é eu ter um ciclo de tópico frasal que evolui. Isso aqui é competência 2, tá? Que evolui para todo um esquema textual onde eu apresento uma estrutura pré-montada. Aqui estão para vocês as diferenças de cada competência, porque agora nós vamos para a nossa última competência, certo? Que é a competência 5. A competência 5, ela já foi muito complexa, ela já foi o bicho-papão do Enem, certo? As pessoas eram obrigadas a colocar 3 agentes, 3 soluções dentro do mesmo parágrafo. Isso em 2015, 2016 veio diminuindo, 2017, 2 agentes, e aí chegamos a 2018, 1 agente apenas. Obrigatório, 1 agente. Veja como ficou simples a competência 5, certo? A competência 5, ela diz 0 se você não apresentar. Não tem acordo. Se não apresentar ou se ferir os direitos humanos. Muito cuidado. Antes disso aqui, eu dou uma aula para os alunos só sobre direitos humanos, explicando que é uma lei internacional, a importância disso, de estudar, de conhecer, que não é invenção do Brasil, direitos humanos. É importante falar sobre isso com eles, ok? Porque se por acaso ele fizer um comentário na inocência, tá bom? Sem saber e ferir os direitos humanos, ele releva 0, mesmo escrevendo uma boa competência 5, tá bom? Depois, se escreveu, apresentou um elemento 40 pontos, 2 elementos 80 pontos, 3 elementos 120, 4 160, 5 200. Espera aí. O que o corretor começa a fazer? Contar os elementos e dar 40 pontos para cada elemento. Fica algo simples, prático, certo? E eu gostaria que vocês ensinassem os alunos a contar os elementos. Como é que isso funciona? Está aqui para vocês, segundo a tabelinha do Enem, tá? No material do corretor veio realmente um vídeo inteirinho sobre direitos humanos para conversar, para explicar o que é. Isso é muito sério e dá 0, tá? E, por fim, além disso, outras coisas ou dão 40 pontos, que é uma nota muito baixa, ou 0, tá? Se tangenciar, se não resolver, se apresentar agente nulo, a gente vai ver isso aí. E quem são os 5 elementos? Eu enumerei aqui para vocês, tá? Elemento 1, ação, certo? Então, eu estou fazendo na ordem do Enem. Eu preciso apresentar um verbo forte. O aluno tem que estar treinado para isso, colocar um verbo forte, prático, que indica uma ação que o agente irá fazer. Então, na verdade, eu começo pelo número 2. Eu apresento um agente prático que eu consigo ver agindo na sociedade e resolvendo o problema. Em seguida, apresento um verbo de efeito, um verbo forte, que não vai deixar dúvida. Depois, eu apresento o como ou modo meio. Como que essa ação vai acontecer? Tá vendo aqui o detalhamento? O Enem do ano de 2018 veio com uma mudança. Até antes, até 2017, o detalhamento deveria ser do modo meio. Desde o ano passado, o Enem avisou que o detalhamento pode ser de qualquer um dos outros 4 níveis. Porém, eu acho muito complexo ver detalhamento dentro da ação, dentro do agente ou dentro do efeito. Eu continuei treinando meu aluno a fazer detalhamento dentro do modo meio. Por que isso, Fran? Porque eu percebi que o corretor não consegue identificar o detalhamento dentro de outros níveis. Então, é possível que o aluno detalhe o agente, apresente 2, 3 agentes, explique um pouquinho ali e depois, se não detalhar o modo meio, o corretor penaliza essa pessoa como não detalhamento ainda. Então, é muito mais fácil identificar detalhamento dentro do modo meio. E o efeito? O que é o efeito? O efeito é para qual finalidade isso aqui? Quem será beneficiado, certo? Então, toda vez que eu penso em efeito, eu apresentei uma solução. Quem vai fazer, o que será feito, como será feito, os detalhes de como isso vai acontecer. Quem vai sair ganhando com isso? Qual o benefício disso? Isso é efeito, tá bom?
uma questão que eu vi em alguns textos de alunos que perderam nota. É importante você estar atento. Quando eu termino a conclusão, existe uma frase de efeito moral de retomada. Essa frase, ela pode ser de retomada da primeira citação. O Enem gosta disso, tá bom? Tem gente que acha que essa frase é o efeito. Essa frase não é o efeito, certo? Você tem duas teses, cada tese é um problema, ou uma causa, uma consequência, mas é uma questão que você está tentando resolver. E os 5 elementos, ele deve existir para o mesmo problema, para a mesma tese. Vamos lá, você tem 6, 7 linhas para concluir o texto, certo? Não dá, talvez, para você fazer os 5 itens dos 2 problemas. Então, você vai fazer os 5 do problema 1, depois os 5, não dá para fazer os 5 do problema 2, você faz 3. Você ganhou já nota dos 5 do problema 1. Entendeu? Vamos ver na prática? Pronto, aqui é print da apostila para vocês, tá? Verem como é que é considerado nulo, como é que é considerado, o que seria cada um. Eu montei também um mapa mental para vocês de tudo isso. Esse mapa pode entregar para os alunos estudarem, certo? E aqui uma redação de um aluno, tá? Para vocês lerem. E principalmente para anotarem aqui a conclusão dele. O que aconteceu na conclusão desse menino? Perceba que ele gastou 4 linhas retomando todo o texto, certo? Ele até aqui, ó, vou ler só o finalzinho. A educação brasileira apresenta-se inapta a oferecer um ensino inclusivo de qualidade. Ponto. Partindo desse diagnóstico, fica a encargo do Estado. Parei. Gente, do em vista até aqui, ele não tinha ainda apresentado agente, ação, modo meio, nada. Ele estava só retomando. Ele gastou muito tempo nisso. É óbvio que alguma coisa vai ficar sem desenvolver totalmente, tá? Com isso, ele fez menos pontos aqui, porque ele gastou muito tempo com outra coisa, tá? Olha só o que aconteceu com ele na competência 5. Ele perdeu 20 pontos. Um corretor viu os 5 elementos, o outro viu só 4. Com isso, some, divide, ele fez 180. Agora, o que eu quero te mostrar, olha aqui, ó, eu mostrei cada item. Vamos ver? Logo, isso aqui é para aquela redação sobre surdos na educação, tá bom? Logo, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo. Parei. Quem é o agente? Ministério da Educação, em parceria com instituições de apoio ao surdo. Esse é o nosso agente. Vejamos o verbo. Proporcione. Olha aí, um verbo forte. Proporcione a este maiores chances de inserir-se no mercado de trabalho. E aqui começou a ação, tá? Agora tá ali, ó, como será feito? Mediante a implementação do suporte adequado para a formação escolar e acadêmica desse indivíduo. Ele colocou aqui, ó, a gente sabe, para detalhar. É um recurso legalzinho para detalhar, tá bom? Com profissionais especializados em atendê-lo. E agora começou quem? O efeito, a fim de gerar maior igualdade na qualificação e na disputa por emprego. Parei, vamos retomar? Ministério da Educação é agente, proporcionar é a minha ação, certo? É o verbo. Como será feito? Mediante a implementação, já está grifado o meio modo, o como dele todinho é o detalhamento e está de laranja o efeito. Qual o efeito de tudo isso? Gerar maior igualdade, tá? Ele ainda fez para o outro problema. É imprescindível ainda que as famílias, quem é as famílias agora? Família é o agente. Desses deficientes, exijam. Quem é o exijam? É o verbo forte dele, é a ação. Exijam do poder público a concretude dos princípios constitucionais
de proteção a esse grupo. Como isso será feito? Tá? Qual o modo, o meio? Por meio do aprofundamento no conhecimento das leis que protegem essa camada, para que, a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido. Então, quando eu falo para que, na verdade, aqui começou o efeito dele. Tá vendo? Para que, a partir da obtenção do saber, esse empenho seja fortalecido. E assim, e aqui é só a retomada, não é mais efeito, tá bom? E assim, essa parcela receba o acompanhamento necessário para atingir a formação educacional e a contribuição à sociedade, ok? O que eu tenho com isso? Eu vou voltar aqui numa redação, que é uma redação modelo do ano de 2018, e nós iremos ver tudo isso com coerência, todas as competências, até porque vocês corrigem o texto todo junto, certo? O texto é corrigido de uma vez só. Pronto. Vejamos aqui. Vamos analisar esse texto que a gente já leu um pouquinho dele, que é o texto da Fernanda Carolina, de 18 anos, certo? O que eu percebo? Problema 1, padrões de consumo. Problema 2, autonomia intelectual. Se eu encontrei o problema aqui no final, a tese, é porque tem estrutura. Eu volto e olho, ó, padrões de consumo, e aqui resolvido, autonomia intelectual na última linha, e da mesma forma, âmbito intelectual aqui, que está relacionado a senso crítico, e que está resolvido aqui na conclusão. Eu já dou 200 pontos na competência 3. Volto e olho 4 parágrafos estruturais. Introdução, desenvolvimento, 2 desenvolvimentos e uma conclusão. Ok, tem estrutura. Está dentro do tema? Está dentro do tema. Olha, os argumentos, nenhum foi abandonado, nenhuma citação ficou no meio do caminho. Toda a citação foi explorada, explicada e apresentou senso crítico. Dou 200 pontos na competência 2. Já tem 200 na 2, 200 na 3 por causa do fio condutor. Volto lá, competência 1. Corri o olho, olhei lá, não tem nenhum erro grave, nada. Olho com calma, nenhum desvio, nem do mais simples. 200 pontos na competência 1. Olho agora aqui, ó, saio contando coesão, coesão no segundo, coesão no terceiro, coesão no quarto. Olho dentro dos parágrafos tem elemento coesivo. Calma. Olho e nenhum deles está repetido. Não tenho repetição, tenho interligação das partes. Competência 4, quanto? 200 pontos também, certo? E agora eu vou só para a competência 5. De qualquer forma, eu já vi que os dois estão aqui, então são eles que serão resolvidos. Se ele resolver, se ela resolvesse só um, muito bem resolvido, com 5 elementos, pode até fazer 200 pontos na competência 5, mas perde na competência 3. Tem que citar as duas aqui no final. Vamos ver? Agora, olha do jeito que ficou. Assim, faz-se necessária a atuação do Ministério da Educação em parceria com a mídia. Quem são esses? Os agentes. Na educação da população, tá? Então, que é atuação, verbo forte, para educar a população. Ação. Está bem presente a ação. Especialmente dos jovens. O que eu acabei de ver? Mais um recurso interessante. Eu tenho aqui isolamento, porque ocorreu um detalhamento. O corretor já conta. Eu já vi detalhamento, ação e agente. Isso deve ocorrer por meio. Olha que inteligente essa pessoa. Quando ele coloca por meio, ele avisa o corretor. Eu estou usando agora a parte do por meio, meio modo. Por meio da promoção de palestras que, ao serem ministradas em escolas e universidades, orientem os brasileiros no sentido de buscar informações em fontes variadas. Pronto, parei. Então, está super detalhado. E aí, por fim, possibilitando a construção do senso crítico. Qual o efeito de tudo isso? A construção do senso crítico. Volto e só conto. Agente tem, verbo tem, detalhamento,
Modo meio, contei efeito. 40 para cada um, ele acaba de receber 200 pontos na competência 5. O que acontece? Isso é feito muito rápido quando você já adquire uma prática, certo? Dessa forma, vocês conseguem ver uma coerência em todas as competências, como que elas se conversam, como que elas estão interligadas. Tem um olhar diferente. A única competência que pode zerar com as outras indo com nota alta é a da conclusão, se a pessoa não resolver os 5 elementos. Se ela fizer uma conclusão de vestibular que só retome e não resolve nada, corre o risco dela receber 0 aqui e fazer nota máxima no restante, tá bom? Isso já aconteceu. A gente tem registro de casos de pessoas que zeram aqui, é a única que pode acontecer isso. E você, corretor, precisa ter essa atenção de não deixar que as competências tenham muita diferença de nota de uma para outra, certo? Se está dando mais do que 40 pontos entre a 1 e a 4, alguma coisa não está muito legal aí. E essa coisa que não está legal é a correção, porque se ele não tem escrita formal, ele também não tem coesão. Porém, se ele tem escrita formal, ele tem coesão. Oriente essa pessoa, organiza isso. Se ele tem toda aquela questão estrutural, ele tem também fio condutor. Então, que é a competência 2 e a competência 3. E a competência 5, olha quantos minutinhos eu levei para explicar. Colocando em prática com os alunos, eles desenvolvem bem, certo? É interessante explicar com tudo coloridinho. Esse texto eu imprimi para os alunos. Nós fizemos isso aqui juntos. Eu comecei a pedir para eles desenvolverem tudo isso. Por quê? Onde que esse texto vai estar agora? Eu não oriento cópia, por favor, certo? Nunca copiar um texto nota 1000 de uma pessoa e começar a fazer igual. Porque esse texto estará agora na apostila dos corretores do ano de 2019, orientando a encontrar um esquema semelhante de introdução, concitação, exploração, tese no desenvolvimento e solução. Esse esquema será repetido, certo? Converse com eles, argumente tudo bem. Deixa eu ver só se ficou alguma coisinha aqui no final. Está tudo, fomos até o final da nossa aula e eu deixo aqui para vocês agora o meu esqueminha de redação, tá? No final de tudo isso, eu sento com os alunos, eu apresento o meu esquema, certo? Em que cada parte é devidamente orientada. E agora você deve também estimular os alunos a montarem os esquemas deles. Não copiar o seu, não copiar o de ninguém, mas orientá-los a ter repertório, tema, tese, dividir em 2, fazer tudo bonitinho, apresentar os 5 elementos aqui no final, certo? Aqui para vocês, terminamos por hoje, tá? São as principais mudanças. Eu coloquei elas aqui revisando tudo o que aconteceu. Eu estou aberta a atendê-los. Nós temos o nosso grupo em que conversamos. Podem entrar em contato após a aula, certo? Eu sei que vocês sabem muito, que já tem bastante coisa aí que está sendo feita, coisas excelentes que vão auxiliar o aluno a tirar uma ótima nota. E eu estou aqui para dizer, estamos juntos nessa caminhada. O que precisar, foi tudo explicadinho bem rápido para atendê-los numa necessidade agora. Teremos outros encontros, inclusive, aguarda aí um feedback do nosso encontro de hoje, as necessidades para gravarmos novas aulas e voltarmos a conversar. A partir de agora é com vocês. Conte comigo também. Um forte abraço.